Quais são os critérios para diagnosticar a pessoa com perfeccionismo? Essa pergunta é muito boa porque o perfeccionismo não é entendido do ponto de vista nosológico como uma categoria diagnóstica. Então, a gente tem, por exemplo, um transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão, um transtorno da personalidade, transtornos obsessivo-compulsivos, todos esses são quadros nosológicos, né? Então, você tem ali critérios que você utiliza, o profissional de saúde, né? Ele utiliza para dizer se a pessoa está ou não naquela categoria. No caso do perfeccionismo, ele não é um quadro clínico nesse sentido diagnóstico, tá? Um traço. Ele não é uma psicopatologia no sentido clássico do termo psicopatologia, né? Certo. Mas ele é uma característica que perpassa, por exemplo, vários quadros clínicos. Então, a gente vê, por exemplo, muitas pessoas que têm transtornos alimentares também são perfeccionistas. Muitas pessoas que têm transtornos de ansiedade social são perfeccionistas. Então, o que a gente entende hoje, né, na área clínica, que o perfeccionismo ele seria um transdiagnóstico. A ideia de trans é ir perpassando, né, vários diagnósticos. Mas uma característica que pode estar presente em diferentes quadros clínicos. Isso, exatamente. Mas em si o perfeccionismo não é um quadro clínico, né? Mas apesar disso, a despeito disso, né, a gente tem elementos que nos ajudam a identificar, né, se eu seria, por exemplo, perfeccionista, né, ajuda a pessoa a entender um pouco melhor como isso funcionaria na vida dela, né? Imagino que pode até ajudar a pessoa a entender o que está acontecendo com ela, né? Então, por exemplo, como você comentou, pode existir uma relação próxima entre essa característica e algum transtorno de ansiedade, e às vezes uma coisa leva a outra, né? Então, você comentou, por exemplo, sobre o perfeccionismo associado à ansiedade social, né? Então, eu imagino que a pessoa possa ter alguma... O que poderia ser o padrão de excelência dela nesse caso? Ela poderia, por exemplo, vamos pensar no contexto, podemos dar um exemplo de contexto acadêmico, né? Mas depois a gente pode sair desse contexto também para a gente não ficar só voltada nisso, né? Mas eu posso, por exemplo, ser uma pesquisadora extremamente perfeccionista. Isso, inclusive, é muito comum no ambiente acadêmico. A gente tem algumas pesquisas que nós estamos fazendo no laboratório que eu coordeno na UFMG, que tem apontado isso claramente aqui no nosso cenário, né? Então, a gente tem é comum que existam altos níveis de perfeccionismo no ambiente acadêmico, e eu sou uma pesquisadora perfeccionista. Então, eu tenho metas muito elevadas, eu não me sinto satisfeita com as metas que eu alcanço, né? Então, por exemplo, publiquei numa revista de alto impacto, né, mundial aí de alto impacto, não vou falar Nature, mas pode ser uma menos que a Nature, mas aí a gente tem boas revistas. Uma vez que eu alcancei aquilo, e provavelmente com muito custo, né, muito esforço, muita dedicação, priorizando talvez meu tempo, né, dividindo meu tempo mais para o meu trabalho e menos para outros aspectos da minha vida para eu conseguir fazer isso. Então envolve um esforço muito grande, mas uma vez que eu alcanço isso, eu me questiono primeiro, né, me questiono se, beleza, agora eu publiquei na Nature, qual que é o próximo passo? Então agora eu quero publicar na Nature, é fácil. Então eu preciso publicar não só um artigo na Nature, eu preciso ter 3, 4, 5, né? Não basta eu produzir o mínimo que eu preciso por ano para poder manter credenciado a um programa de pós-graduação. Eu quero, não o mínimo, eu quero o máximo, né? E aí vamos pensar que nesse cenário, eu constantemente na vida acadêmica, a gente tá sujeito a situações em que a gente é avaliado, né? Nós estamos avaliados o tempo inteiro, um parecer, né, que a gente recebe, um seminário que a gente conduz, né, uma posição que você ocupa ali dentro, né, de gestão, de administração, etc e tal, e aí você tem que fazer uma apresentação super importante ali. Aí eu vou linkar com a ansiedade social para não perder o gancho, tá? Tô linkando, tô lembrando. Isso pode ser motivo de muita ansiedade para você, né? E aí pode vir uma ansiedade social e de desempenho associadas, porque você pensa naquela situação, nossa, será que eu me preparei o suficiente?
Né? Então, vem os pensamentos, as cognições perfeccionistas que duvidam de si o tempo inteiro. Então, será que eu estou pronto? Será que eu não deveria ter me preparado melhor? Né? Isso considerando que essa pessoa provavelmente ficou uma semana se dedicando, ou mais, 1 mês, 2 meses, se dedicando àquela apresentação, a depender do tipo de apresentação. E aí, além disso, ele pode pensar, nossa, vai ter muita gente lá. Né? Essas pessoas vão estar me avaliando. Será que eles vão gostar do que eu vou falar? Será que eles não vão perceber, por exemplo, que eu sou uma fraude? Né? Então, vai ficar hipervigilante, essa pessoa vai ficar hipervigilante nesse momento, e aquela situação social vai gerar um extremo mal-estar. Né? Então, o que o perfeccionista poderia fazer nessa situação? Ele pode, quando possível, ele se esquiva. Ele fala que não dá para participar daquilo, né? Pede outra pessoa para ir no lugar, ele tenta adiar o máximo que pode, às vezes, para poder se preparar melhor. Então, nessas múltiplas apresentações que aparecem, né, associadas ao perfeccionismo, esse tipo de padrão comportamental ansioso, ele é muito frequente. Então, nesse caso, eu fiz essa pergunta porque eu imaginei que quando a gente fala da pessoa estabelecer um padrão de excelência, isso é muito subjetivo para cada um, o que é excelência para a pessoa, né? Uhum. Agora, quando a gente fala, por exemplo, da ansiedade social, eu imagino que a excelência tem alguma coisa a ver, como você colocou, a exposição social, palestra, no meu caso, por exemplo, no digital, meu trabalho é avaliado constantemente, esse episódio vai ser avaliado, e de fato isso gera alguma ansiedade, com certeza. Agora, você comentou inclusive de transtornos alimentares, a pessoa tem, ou a excelência para ela, nesse caso, é uma outra coisa, talvez o corpo com um padrão estético específico, um peso corporal específico. À luz disso, a gente pode dizer que a gente consegue hoje categorizar diferentes tipos de perfeccionismo de acordo com o que é a excelência para a pessoa, se tem relação com imagem corporal, se tem relação com exposição social, se tem relação com, não sei, desempenho no trabalho. A gente consegue categorizar? Tá, isso a gente consegue ver a expressão do perfeccionismo em diferentes domínios de vida, né? Mas é o mesmo perfeccionismo, ele não é um tipo diferente, ele só é uma apresentação diferente, normalmente voltada para aquilo que tem mais valor para a pessoa. Certo. Então, aquilo que ela valoriza mais. Então, por exemplo, posso pensar que um atleta, né, ele vai direcionar isso tudo para uma super performance. Né, nas competições, por exemplo. Né? Então, ele vai estar excessivamente preocupado com os treinos, com a alimentação, né, com tudo aquilo que ele imagina que vá aumentar a possibilidade dele alcançar resultados perfeitos. Inclusive, muitos atletas têm esse questionamento, né? Mas você ganhou sei lá, medalha de ouro em um campeonato nacional ou internacional, então você é um atleta que está no topo ali, né, da sua modalidade, mas ele pode se questionar, não, mas meus movimentos não foram totalmente perfeitos, né, então isso daí, sempre tem um espaço para o perfeccionista questionar o seu resultado. Interessante, então um componente importante do perfeccionismo é esse aspecto do questionamento, da autocrítica, muito porque importante. Eu tô aqui tentando entender com clareza a diferença entre uma pessoa que busca excelência, de uma forma saudável, e o perfeccionista. Então, um componente que diferencia os dois seria essa autocrítica. Se criticar nossos resultados, nossas performances, é um componente humano, né? A gente está sempre criticando. A questão do perfeccionista é sempre o exagero, é sempre o excesso. Né? São críticas muito duras, por exemplo, às vezes desproporcionais à performance que ele teve, ao erro que ele encontrou, né? Ou à avaliação que alguém fez dele. E uma outra coisa muito importante, Andrei, que talvez eu tenha deixado de falar no início, e que eu acho que ajuda as pessoas normalmente a entender, é que para o perfeccionista, o valor dele enquanto pessoa está atrelado ao desempenho. Certo. Então, não é uma questão só em relação ao meu desempenho, é uma questão que, ao não alcançar aquilo que eu almejei, que eu pretendi, isso me torna uma pessoa pior, entende? Sim. Então, a avaliação está muito voltada para o seu valor enquanto ser humano.
né? Então, a pessoa, na história de vida dela, ela atrelou as duas coisas. Eu só tenho valor se eu tenho resultados excelentes, se eu tenho resultados perfeitos, né? Então, esse é um componente muito importante. Inclusive, quando você vai trabalhar, né, com perfeccionista num contexto de clínica, isso é algo que precisa ser acessado, isso é algo que precisa ser trabalhado, porque você precisa quebrar essa relação que foi construída, de que o seu valor depende do resultado que você alcança. Interessante,